Leitura e comentário de Aino Lindale. Este é o terceiro vídeo de leitura. No geral, este é o sétimo vídeo. Antes de a gente continuar a falar sobre a música e sobre esse personagem extremamente importante que é o Melkor, deixa eu fazer algumas perguntas para você, como revisão dos vídeos passados. Se você é parte do clube, mande a sua resposta ali no grupo para a gente desenvolver a discussão. A primeira pergunta é: onde está a chama imperecível? Né? Bom, a pergunta que eu faço para você agora: qual é um outro nome para a chama imperecível? E essa eu vou responder agora. Lembre-se que nós podemos chamar de fogo secreto ou, segundo uma discussão nossa num vídeo anterior, até imperecível chama. Né? Segunda pergunta: descreva a música do final dos tempos, a música que acontecerá no final dos tempos, né? Como ela será diferente da música que ocorreu até agora na nossa leitura, no tempo aqui, conforme as coisas estão desenvolvendo. Não esqueça de mencionar, tem alguns participantes nesta nova música que ainda acontecerá, que são extremamente importantes. Próxima pergunta: por que Melkor não tem ou não encontra a chama imperecível, sendo que os Ainur têm essa chama e o Melkor é o mais poderoso deles? Bom, então vamos continuar com a nossa leitura. Agora, porém, Ilúvatar escutava sentado, e por muito tempo aquilo lhe pareceu bom, pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto, surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos de sua própria imaginação. Lembre-se que nós vimos essa imagem da música sendo tecida, né, com esses fios, né, se entremeando uns aos outros, a imagem da urdidura, né, da urdidura de um tecido, e o Melkor no meio quis colocar a própria música dele, da sua própria imaginação. Lembre-se que os outros Ainur não estão usando a sua própria imaginação. Sim, eles estão sendo criativos, mas estão obedecendo a mente de Ilúvatar. E isso é explícito aqui, né? Da sua própria imaginação, que não estava em harmonia com o tema de Ilúvatar. Com isso, procurava aumentar o poder e a glória do papel a ele designado. A Melkor, entre os Ainur, havia sido concedidos os maiores dons de poder e conhecimento. E ele ainda tinha um quinhão, ou seja, uma parte, de todos os dons de seus irmãos. Lembre-se que naquele vídeo de aprofundamento sobre a chama imperecível eu comentei sobre isso, né? Se todos os outros Ainur, cada um deles é uma parte, então como a gente fez essa imagem, um é o 1, o outro é o 2, o outro é o 3. O Melkor, ele é um número como se fosse, sei lá, o 10, mas ele tem um pouquinho do 1, tem um pouquinho do 2, um pouquinho do 3. Não só ele é mais poderoso, como ele conhece pelo menos um pouco, né, das outras áreas, digamos assim, das outras especialidades, digamos assim, das partes dos outros Ainur, né? Mais uma vez, a Melkor entre os Ainur havia sido concedidos os maiores dons de poder e conhecimento, e ele ainda tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Muitas vezes, Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível, pois ardia nele o desejo de dar existência às coisas por si mesmo. Repare, todos os Ainur também têm desejo de dar existência às coisas, mas não por si mesmo. Eles têm desejo de participar da existência, executando a vontade de Ilúvatar. Outra questão aqui, se você tem um conhecimento bíblico, né? Lembre-se que Lúcifer, né? Lúcifer nada mais é do que o anjo, ou era, né, o anjo com maior luz de todos os anjos da criação, né?
era justamente, assim como o Melkor aqui, entre os Ainur, o anjo mais poderoso de todos, né? E mais bonito de todos, né? Lúcifer significa anjo de luz. Outra coisa, perceba que a princípio não parece horrível o impulso dele, né? Ele só quer da criação, ele quer fazer, ele quer criar as coisas. Só que aí tem um problema, né? O problema é que há nisso uma acusação muito grande com Ilúvatar. Ele basicamente ele acredita que Ilúvatar é negligente. Ilúvatar não está fazendo o trabalho de criador como ele, Melkor, faria. Se Melkor tivesse o poder de Ilúvatar, se Melkor fosse acima do trono de Ilúvatar, ele criaria mais, ele se preocuparia com o vazio. Se ele tivesse a chama imperecível. Lembre-se que este também é o pecado de Lúcifer, que é a sua prepotência. Ele pensou em construir um trono para si acima do trono do Altíssimo, né? Então o paralelo aqui é muito claro. E a seus olhos Ilúvatar não dava atenção ao vazio, ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E no entanto, ele não encontrou o fogo, pois ele estava com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios e diferentes daqueles de seus irmãos. Bom, estando sozinho é extremamente importante. Estando sozinho. Lembre-se que ao ficar sozinho, Melkor começa a ter a sua própria verdade, né? Sabe essa história que uma das coisas mais ridículas que tem na nossa modernidade, a pessoa fala, não, eu tenho a minha própria verdade. Ah, não, eu criei a minha própria religião. É muito peculiar o que eu acredito. A minha verdade é uma coisa muito peculiar e você não entenderia, né? E aí a pessoa se acha muito original. Basicamente, ela não aguenta a verdade que é mais forte e que está compartilhada com os outros e acha que o maior dom de todos é o dom da originalidade, né? Bom, pense, lembre-se, é essa doença que parte da nossa arte moderna sofre, né? Pensando que a originalidade é tudo. Ninguém passou bosta na cara, eu passo bosta na cara, então nunca ninguém fez isso. Olha como eu sou muito original, né? Ser original por si só não significa porcaria nenhuma, né? Então lembre-se, é justamente essa exceção, desculpe, esse excesso, essa ênfase demasiada na originalidade, na criação que é minha e não da criação que eu deixo acontecer através de mim, que leva Melkor a, sendo o mais poderoso dos Ainur, ser o mais fraco dos Ainur, né? Que levou Lúcifer a, sendo o mais forte de todos os anjos, ser o mais estúpido, ser o mais bobão do que qualquer ser humano imbecil, né? Sendo que os anjos foram criados para serem quase infinitamente mais altos que os homens, né? Então, por sua arrogância, ele se separa da fonte da beleza dele, né? E aí se torna bobão. Não existe ninguém mais estúpido que o Melkor, né? Não existe ninguém mais estúpido do que o diabo. Eu coloquei uma notinha, mas eu acho que eu só vou, só porque eu anotei aqui, eu acho que eu vou estar só parafraseando o que eu falei. Melkor é aquele que, não conseguindo ser ele mesmo, pois ele é uma bela parte da mente de Ilúvatar, é isso que Melkor é de verdade, no fundo, né? Então ele, não conseguindo ser ele mesmo, é original demais, inventivo demais, né? Ele acaba tendo um mau gosto. Ser inventivo demais é a história que eu falei de passar bosta na cara, né? Ele exagera nessa inventividade dele. E aí é só mau gosto, é só brega, né? Independente demais. Para vermos a beleza da música de Melkor, teríamos que nos sujeitar a ele, né? Para que nós pudéssemos... Não, mas você não entende. Na minha mente, no meu sistema, no meu modo de ver a beleza, no meu modo de ver a verdade, acontece isso. Se você for para esse lado, para que você realmente entenda Melkor, você tem que também esquecer da beleza grande, que é a beleza única, da verdade grande, que é a verdade única, né? E aí você tem que virar um seguidor de Melkor, percebeu? Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui por enquanto. É claro que também tem uma coisa extremamente interessante em Melkor aqui, que é esse caráter de câncer,
né? Eu vou gravar um vídeo específico só para falar sobre isso, sobre a verdade própria, né? Sobre a originalidade, sobre essa pretensão de querer ter a verdade sujeita a você, em vez de ser sujeito à verdade, e como que isso, biologicamente, se a gente descrever um câncer, se encaixa muito bem, né? Então não é só um modo de falar, é um modo de falar, mas mais que um modo de falar. Mas eu faço isso num vídeo separado. Só concluindo um pensamento que eu deixei mais ou menos em aberto. E aí você tem pessoas geniais, filósofos geniais, que são gênios, mas eles tiveram a pretensão de criar um sistema filosófico que conseguisse explicar tudo, né? E é interessante porque os sistemas filosóficos modernos, eles geralmente têm essa pretensão, né? Então eles têm a última resposta, tanto os filosóficos como muitos dos sistemas científicos, né? Então chega o marxismo e fala, não, todo mundo que entendeu qualquer coisa sobre história antes entendeu errado. A resposta, a solução é essa, né? Então chega lá, sei lá, um, um, ah, um psicólogo, né, e diz, não, tudo na verdade se explica assim. Então perceba, é um abandono dos pares, né, do restante do pensamento, é uma exclusividade e um exagero na engenhosidade, né. E aí, novamente, você tem gênios, né, eu não tenho dúvida que Foucault, por exemplo, era um gênio, mas que por seu exagero na originalidade se torna um bobão, como Lúcifer, como Melkor, né? Continuando, alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música e logo a dissonância surgiu ao seu redor. Então perceba, não só ele se isolou, né, e danificou a própria beleza e danificou a própria inteligência, como ele começou a infectar as pessoas que estavam em volta, pessoas, mal dizer, os Ainur, né? Muitos do que cantavam próximo perderam o ânimo. Seu pensamento foi perturbado e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música a de Melkor. Duas características de dois tipos de fraqueza, né? Aquele que parou de cantar a música boa ou a música ruim, e aquele que começou a seguir Melkor, em vez de manter a fidelidade ao pensamento que haviam tido no início. Espalhou-se então cada vez mais a dissonância de Melkor, e as melodias que haviam sido ouvidas antes sossobraram num mar de sons turbulentos. Ilúvatar, entretanto, estava sentado até lhe parecer que em volta de seu trono bramia uma tempestade violenta, como a de águas escuras que guerreiam entre si numa fúria incessante que não queria se aplacar. Perceba, o grande problema dessas verdades fracas, quer dizer, mais um problema, além desses vários problemas que nós estamos pontuando, né? Então, por exemplo, chega alguém dizendo que não, na verdade, não existe compaixão. Nós somos programados através do nosso DNA para procriar e proteger a espécie, por causa disso, que um amor de uma mãe, etc, etc, etc. Né? Qualquer uma dessas verdades simplistas, né? Ou, por exemplo, não existe verdade, né? Esses tipos de teorias estúpidas no fundo, né? Não existe comunicabilidade. Na verdade, a tua verdade nunca vai se comunicar com a minha verdade, porque é ao usar linguagem, etc, etc. A gente poderia gastar horas e horas e horas fazendo vídeos sobre essas coisas, né? Perceba, o grande problema não é que essas afirmações se estabelecerão como a próxima verdade, né? Elas não vão conseguir. Por exemplo, essa teoria da incomunicabilidade, né? A gente não consegue se comunicar. Isso não vai conseguir ganhar a melodia. Não vai acontecer da nova melodia ser isso. Por quê? Porque a verdade está subjacente a tudo. Então, automaticamente a gente vai ver que a comunicação funciona, né? Só que qual que é o problema? Tudo isso, ela gera uma confusão e uma destruição.
Então, por exemplo, pegando isso que eu falei para você, né, da incomunicabilidade. As pessoas não vão acreditar de verdade que não há comunicação. Se fosse assim, a pessoa, o próprio filósofo que está tentando convencer você que não há comunicação, calava a boca dele. Por que que ele estaria conversando com você, tentando convencer que não há comunicação, fazendo. Como que ele tenta te convencer? Comunicando, né? Claro que ninguém vai acreditar a fundo que não há comunicação. Mas, por exemplo, isso pode ser usado para o caos, para que você se entregue à estupidez. Vamos supor que alguém está tentando te convencer de uma verdade que é muito desconfortável para você. Vamos colocar assim alguma coisa de errado que você fez e você teria que se retratar e você ia se sentir mal com você mesmo. Se você tem uma teoria dessa à mão, você pode simplesmente, pelo menos neste momento, se entregar a ela. Né? E aí, ao mesmo tempo que você acredita que existe comunicabilidade, você acredita que não existe comunicabilidade. Este é o problema dessa teoria. Ela gera um caos, e neste caos a destruição. Percebeu? Melkor nunca, isso é extremamente importante, nunca teria força para, por mais que ele aliciasse todos os Ainur para fazer uma melodia realmente sinfônica, né? Ele nunca teria força, nunca teria a chama imperecível para fazer isso. Isso já é conhecido, isso é uma certeza absoluta. Né? Só que, não conseguindo, ele atrapalha a música que consegue fazer isso, que é a música criada por Ilúvatar. Okay? Próximo vídeo, a gente fala especificamente sobre essa ideia de câncer, mastigando um pouco mais as ideias que eu coloquei aqui. Perguntem lá no grupo, se você não faz parte do clube, pode fazer comentários aqui. Eu sei que filosoficamente foi um pouquinho mais pesado esse vídeo, mas tudo está aqui, né? Nós temos que encarar essas coisas.